Bom, então, como é que nós podemos desbloquear, não é? Como é que nós podemos evitar um bloqueio, não é? Quando esse bloqueio não é tão sério assim, não é? Ou seja, quando o bloqueio não compromete uma faixa, uma etapa grande da nossa vida. Bom, nós vamos recorrer a uma abordagem que agora está sendo muito comum em psicologia, não é? Digamos mesmo que veio revolucionar a psicologia. É o PNL. PNL significa Programação Neurolinguística. Em termos simples, quer dizer levar o cérebro a fazer aquilo que nós queremos, a se comportar da maneira que nós queremos, segundo os nossos padrões. Porque o nosso cérebro funciona de modo condicionado, ou seja, o cérebro faz o que quer. Muitas pessoas é assim, né? Por exemplo, a pessoa não quer pensar em algo, quer eliminar um sentimento, um pensamento, um comportamento, mas o cérebro te traz mesmo isso de volta sempre. Então, a PNL já vem a combater isso. Você, através disso, já consegue arrastar o cérebro para se comportar, não é? Conforme você quer, segundo os seus padrões. Bom, então, na PNL, vamos pegar um feixe dele, né? Ou uma área pequena dele que se chama ativar a ira. Bom, ativar a ira é fazer o quê? Ativar a ira. Ativar a ira significa mesmo ficar chateado, ter horror, ter raiva, ter ódio, né? É mesmo isso, ativar a ira é mesmo assim. É ativar a raiva, ativar ódio por alguma coisa. Para que nós consigamos sair de um problema que nós temos que ativar a ira. Bom, antes mesmo de debruçar um pouco mais sobre isso, digo ainda que ativar a ira é uma coisa antiga, não é uma coisa recente. E algumas pessoas se calhar sentem assim meio ativar a ira. Bom, então saiba que até Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo também ativou a ira. Como é que você acha que ele conseguiu expulsar aqueles cambistas, aqueles indivíduos que estavam a vender no templo? Jesus Cristo teve que ativar a ira. Ora, ele podia chegar do modo educado, não é assim? Do modo educado. Aqueles cambistas diziam assim: olha, senhores, por favor, não vendam aqui, porque isso aqui é casa de Deus, não se pode vender, isso é uma coisa errada, por favor, saiam daqui, levem as vossas coisas. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele ativou a ira, fez o chicote e o que ele fez? Bateu aquelas pessoas todas, derrubou as mesas, expulsou aquelas pessoas ali, porque o zelo pela casa do seu pai o motivou a fazer isso. Ativou a ira. E nota, Jesus Cristo fez isso em duas ocasiões. Uma ocasião no princípio do ministério, né? Quando ele começou a pregar, e na outra ocasião foi no final, antes da sua morte. Jesus ativou a ira duas vezes contra esses cambistas. Bom, numa outra ocasião, Jesus também ativou a ira, mas ele estava explicando aos discípulos, né, que dentro em breve ele iria sofrer, iria ser pregado, né, ele iria ser espancado, cuspido, etc. Então, o apóstolo Pedro, tentando se calhar consolá-lo ou ajudá-lo, disse: Jesus, isso não vai acontecer, fica calmo, isso não vai nada acontecer isso. Jesus Cristo ativou a ira ali e disse a Pedro: por trás de mim, Satanás, tu és para mim como uma pedra de tropeço. Bom, quando nós estamos a ler a Bíblia nisso, se calhar pensamos que Jesus Cristo também exagerou a dose, né? Exagerou. Mas, na verdade, ele estava a dar um modelo. Por quê? Porque aquilo podia fazê-lo afrouxar, podia fazê-lo procurar uma alternativa, né? Aquilo que estava já padronizado por Jeová Deus. Então, ele viu que isso é um risco, isso pode me amolecer, né? Então, ele ativou a ira. Isso também significa para nós que quando nós corremos um risco, alguma coisa que pode afetar a nossa vida, a nossa saúde, a nossa família, a nossa espiritualidade, coisas do gênero, nós também devemos ativar a ira.
Nós ativamos a ira para sairmos de uma condição que nós estamos, ativamos a ira para não entrar nessa condição. Imagina que vem alguém a nos propor algo imoral ou indecente, vem alguém a nos propor um negócio sujo, né? Vem alguém a nos propor a participarmos de coisas que têm a ver com espiritismo, né? Mexer, como se diz, mexer em coisas sobrenaturais, né? Assim, nós nesses casos devemos ativar a ira, devemos ir para cima. Não é para segurar, não segura, vai para cima dessa pessoa. Também não estou a dizer luta ou bate, né? Mas não, demonstra mesmo que você aqui, isso não é contigo. Mostra à pessoa que a tua vida está delimitada, que existem coisas que você não põe a mão. Agora, ao fazer isso, não tenha vergonha, não tenha medo de chocar a pessoa, não tenha medo se há outras pessoas em volta. Choca a pessoa à vontade, define os teus limites, define os teus padrões, vai em cima. Se alguém está a ameaçar o teu emprego, né, queixando no chefe, fazendo calúnia, se alguém está a mexer na tua família, se alguém está a mexer em coisas que te vão te desestruturar espiritualmente, fisicamente, economicamente, psicologicamente, como se diz, né, não maia, cai em cima dessa pessoa, demonstra por A mais B que ela cometeu um erro gravíssimo e não tenha medo dos outros. Foi o que aconteceu com Cristo Jesus. Ele não teve medo, né, de chocar Pedro. Não teve medo de chocar os discípulos. Não teve medo que no futuro nós, ao lermos, podemos achar chocante ou não vamos entender isso. Ele teve que definir a situação dele. Ele delimitou aquilo que Pedro devia falar com ele e para ele. O mesmo também acontece conosco. Nós vamos partir em cima e delimitar as pessoas que até aqui não mexe. Até aqui não vem falar nada, não traz nada aqui, não mexe aqui. Na minha família, no meu trabalho, na minha espiritualidade, ou nisso, naquilo, ninguém mexe. Nós devemos definir isso com firmeza. Bom, então, voltando, né, ao assunto em questão, a PNL, Programação Neurolinguística, ajuda-nos a sair de alguns bloqueios. Como assim? Nós devemos ter repulsa de algumas coisas que são erradas, de alguma condição ou condições que nós estamos a viver. Devemos perguntar: por que eu ainda estou na casa de renda? Por que o meu salário só faz 2 dias, 3 dias? Por que eu ainda não melhorei minha casa? Por que eu ainda não tenho isso e aquilo? Por que eu ainda não me desenvolvi aqui e ali? Por que eu ainda continuo sofrendo? Por que meus filhos continuam todos pobres? Por que meus filhos passam fome, por exemplo? Por que meus filhos se adoeceram e eu tenho que emprestar dinheiro? Por quê? Então, nós devemos ter repulsa da condição que nós vivemos, da nossa vida errada, ou seja, do bloqueio, né, que nós temos. Seja qual for o bloqueio, né? Por exemplo, eu preciso parar de beber, ou tenho que ter repulsa de beber, ou tenho que dizer não pode, eu tenho que parar com essa vida. Até quando eu vou beber? Não posso. Eu tenho que odiar, eu tenho que pensar na humilhação que eu passo, né? Nas oportunidades que eu perco. Eu devo criar em mim uma revolta, alguma coisa, né, que me diz: eu não posso continuar aqui, não posso continuar nisso. Então, cada um sabe a dificuldade que tem, né? Cada um sabe o que deve fazer. Então, a solução por agora é ativar a ira. Ativar a ira significa criar repulsa, não querer, não gostar, criar uma raiva, não é assim? Para nós conseguirmos sair. Isso é que vai ser a nossa força. Isso é que vai ser a força para nós conseguirmos sair disto. Algumas pessoas, né, serão da casa do aluguel, casa bonita, foram para a casa de renda, estão a construir e tanto, ele cria uma força de dizer assim: pô, a minha casa não tem areia,
Ou seja, uma parte ainda tem, uma parte é chão bruto, outra parte não. Eu tenho de conseguir isso, eu tenho de conseguir meter chão bruto aqui. Eu tenho de conseguir mosaicar a casa em X de tempo. Eu tenho de conseguir fazer isso ou aquilo. Isso é ativar a ira. Se te repulsa das condições que você viu, você pode conseguir sair dela. Uma coisa importante: se você não espernear, se você não ter raiva, se você se conformar, ou pior ainda, se você justificar a tua condição, teu bloqueio, você jamais irá sair daí. Aliás, há pessoas que nós não devemos ajudar. Aquelas pessoas que se justificam e que estão confortadas com o problema que têm, nós não devemos ajudar essas pessoas. Deixa ele sofrer, deixa ele ter a vida medíocre que ela escolheu. É necessário que a pessoa ative a ira sobre as condições de vida que ela vive, sobre o bloqueio que ela tem. Então, essa é a primeira coisa, né? É ativar a ira. A segunda coisa é fazer um plano a curto e longo prazo para você sair dessa. E quanto mais específico for o plano, melhor. Fazer um plano específico, um plano detalhado do que você vai fazer com um tempo, né? Com duração, para você sair dessa. Até o mês X, eu tenho de conseguir fazer isso. Eu tenho de conseguir meter uma porta em casa. Eu tenho de conseguir mobiliar a casa. Eu tenho de conseguir mosaicar o quarto, fazer isso, fazer aquilo. Até X mês eu tenho que diminuir X de peso, né? Imagina que eu sou obeso, eu tenho que diminuir X de quilo até X de tempo. Agora é importante que você cumpra com aquilo que está a dizer, porque senão não adianta ativar a ira. Ativar a ira é para nós conseguirmos uma força anímica para sair da situação que nós estamos a viver. Infelizmente há pessoas que prometem e não conseguem sair daquilo que ele mesmo prometeu. Eu vou acordar às 5 horas. Vou acordar às 5 horas. Mas ele não consegue acordar às 5 horas. Imagina que ele diz assim: olha, eu vou ficar 30 dias sem fechar. Pois é, então imagina que ele diz assim, né? Eu ficarei 30 dias sem comer feijão por causa dos gases que isso me causa. Mas ele não consegue, se calhar uma semana depois come feijão. É muito triste, ou seja, você perdeu por causa de um feijão. Se você perdeu por um feijão, você empata com o quê? Se você não consegue cumprir alguma coisa que você mesmo diz, então, não sei, né? Não adianta. Por isso disse antes que algumas pessoas não merecem ser ajudadas. É necessário primeiro ela ativar a ira, não é assim? Ter um desgosto da vida que ele está a passar, ver a humilhação que passa para sair dela. Enquanto isso não acontecer, não é possível ela sair. Então deixa ela aí, né? Deixa ela confortável com a vida que tem, até um dia ela conseguir ativar a ira. Portanto, ativar a ira é até um requisito bíblico, né? A Bíblia até sabe que nós, por sermos imperfeitos, né? Por sermos pecaminosos, para nós conseguirmos ter uma vida livre das tentações, a Bíblia nos diz assim. Por exemplo, em Romanos 5, em Romanos 12:9 melhor, a Bíblia em Romanos 12:9 nos diz assim: abomina o que é iníquo, odeia o que é mau. Então ela própria nos diz que precisamos tomar raiva, né? Precisamos abominar, ativar a ira para que a gente consiga eliminar o que é mau. Portanto, por agora e por hoje, a primeira coisa, a primeira técnica, né, para nós conseguirmos nos desbloquear, para nós conseguirmos minimizar os bloqueios que nos foram causados, é uma abordagem de PNL, que é ativar a ira. No próximo vídeo, eu irei falar de outras técnicas que nós podemos utilizar para então podermos então desbloquear, né, para podermos desbloquear a nossa mente. Falarei de outros vídeos mais, mas por agora
O mais importante a retermos é um aspecto importante, é assim. Quanto menos bloqueio você tiver, mais pleno será a tua vida. Quanto mais miserável for a tua vida, mais bloqueios você tem. Então, sabe, uma pessoa com uma vida miserável quer dizer que tem muitos bloqueios. Uma pessoa com uma vida mais plena, mais à vontade, mais feliz com a vida, quer dizer que tem poucos bloqueios ou menos bloqueios. Mas no final todos nós temos um bloqueio ou outro, né? Quanto mais agressivo for o bloqueio, mais ajuda devemos tomar. Quanto mais afetarmos o bloqueio, assim, mais nós devemos ativar a ira para retirarmos esse bloqueio. Bom, então por agora fica a dica. Nos próximos vídeos eu irei falar mais de outras técnicas que vão nos ajudar a eliminar bloqueios mentais. Então fica a dica, até o próximo vídeo.